amor de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. é feliz quem crê na revelação, Quem tem Deus no coração. toda a Bíblia é Comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. é feliz quem crê na revelação, Quem tem Deus no coração. Vinde a nós, vinde a nós, ó Santo Espírito, Vamos de palmas. vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos confirmar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Tome a palavra. E nesse tema nós vamos ver, como dizia um italiano velho, o porquê do quê. Vamos ver nesse texto, capítulo 2, versículo 3, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo é 3. Achando-os, digo amém. Ninguém de modo algum vos engane. Grife esse texto. Guarde este versículo para que nós introduzimos agora nos pensamentos das grandes revelações da palavra de Deus. Irmãos, é preciso tomar cuidado para não sermos enganados, para não sermos seduzidos. Eu gostaria de dizer a beleza da nossa igreja, a beleza de sermos uma igreja perseguida, uma igreja ameaçada, uma igreja combatida, uma igreja que trazem mártires com história registrada, uma igreja que dentro de uma hierarquia ainda guardam, claro que nem todos, mas a grande maior parte guarda a fidelidade do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o teu irmão, é bonito ser católico, mas fala com a boca bem cheia. É bonito ser católico. Fala para ele não dormir não dorme não, irmão. É bonito ser católico. Diga isso para ele umas 2 vezes para ele entender o quanto é bonito ser católico. E nós vamos entender isto nesta tarde em nome de Jesus. Todo mundo sabe que cat quer dizer única. Este cat quer dizer mundialmente uma fé, um crer em um soberano chamado Jesus Cristo. Mas o correr do tempo começa a acontecer ideias que parecem ser ideias louváveis e ao mesmo tempo ideias certas. Mas Paulo diz que não, e que nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. É bom você entender, irmãos, que muitos que se levantam fazendo organizações e falando em nome de Jesus,
pode não ser Jesus, pode não ser a verdade. Ou seja, o Cristo que viria primeiro, ele não viria de uma forma ostensiva, de uma forma abstrata, não. E você sabe que o que quer dizer igual tem que ter todas as aparências. Esses dias eu estava na casa de alguém por aí, e na mesa tinha um cacho de uva, coisa mais linda. Mas era tão uva, que eu peguei aquele cacho e meio escondidinho tentei arrancar uma uva, mas não era uva, era uma imitação, era de plástico, era artificial. E como eu fui enganado, eu brinquei com alguns dos meus amigos, inclusive até com o Norival. Falei: Ni, olha que legal. Ele falou: dá uma só para adoçar a boca. E foi puxando, não era, mas era igual. Diga para o irmão: igual não é o mesmo. Igual quer dizer uma coisa parecida. E a Bíblia está deixando bem claro, para você não ficar mordendo uvas que não seja verdadeira. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário daquele que se levanta contra tudo que é divino, tudo que é sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Qual é a ideia que nós temos aqui? O ataque na igreja. Esta é a ideia que de imediato vem quando lemos o texto. Só que a gente esquece que a igreja primordial é a família. A igreja primordial é a pessoa. Primeiro Deus formou a família, para depois Deus formar a igreja. Então a igreja vem depois. Porém, irmãos e irmãs, para mim ter ideia de igreja, eu preciso ter ideia de família. E para mim ter ideia de família, eu tenho que ter ideia de aliança. Como o tema deste retiro é ser aliançado com Deus, nós vamos então ver o que forma aliança e o que não forma aliança, o que é verdade e o que não é verdade, o que constrói e o que destrói. Todos esses pequeninos pontos que se tornam uma grande devastação, um grande problema em nossas vidas, ele parte sempre de um princípio, e este princípio pode ser o engano, pode ser a mentira, pode ser a falsidade. A falsidade pode estar dentro da igreja? Claro. Pode estar dentro de quem administra? Também. Como pode estar também a verdade e a justiça. Mas todo mundo compreende o que é falso e o que não é falso. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Agora, esse todo mundo tem que estar de sobreaviso, e ao mesmo tempo estais de uma maneira a não ser enganada. Quando você escuta uma pregação, um louvor, um ensino da Bíblia, você tem que discernir. Para isto Deus deu o discernimento dos espíritos, para você perceber se aquela pessoa está falando segundo o Espírito, ou se a pessoa está falando segundo a profissão que ele tem, ou seja, a função que ele tem de administrar. E Paulo ficou ridicularizado com o povo de Tessalônica, pelo descaso que se faziam com a palavra e pelos maus tratos que as pessoas tinham com a comunidade. Qual é a função da comunidade? É a mesma da família. Se você chega cansado do teu trabalho, da tua viagem, o que você quer? A tua casa.
Na tua casa você tem toda a liberdade de tomar o seu banho, de ir na geladeira, de ir no fogão, de rever o que tem para comer e etc. Quer dizer, na sua casa você tem que estar bem. Você estando bem na sua casa, você descansa, você relaxa. Irmãos, eu vejo essa história minha, que vivo pelas estradas, viajando por aí afora. Mas como é gostoso quando você chega em casa, quando você deita na sua cama, quando você vai no seu banheiro. Lá fora tudo é o melhor. Você vai na casa das pessoas, eu canso de dizer isto, porque isto é a mais pura realidade. Então as pessoas procuram pegar aquela toalha novinha, o lençol novo, o melhor quarto, a melhor cama, a melhor comida, o melhor café, o melhor tudo pela visita que chegou. Isto é a lógica de todos os que pensam em receber bem alguém em sua casa. E a gente sempre tem o melhor na casa dos outros, mas não é melhor do que a casa da gente. Então Paulo começou a ver que na casa dos tessalônicos havia o quê? Uma advergência. E ele percebia que a divergência daquele povo era por um engano e por uma falsa doutrina que eles cultuavam sem discernir que o que agiam dentro dos movimentos deles era uma iniquidade e era um filho da perdição, do qual ele dizia: este ato é do adversário e ele tem que reinar primeiro, ele irá reinar primeiro. E Paulo começou a relembrar no versículo 5: não vos lembreis de que vos dizia estas coisas quando eu estava ainda convosco, agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Vamos entender a palavra de Deus. Quando você está em concordância com a aliança, algo detém, algo protege, algo escora, algo rebate, porque você ainda tem vínculo com a graça de Deus. O que o adversário faz? O adversário quer arrancar esta graça que você tem, de Deus, para ele poder entronizar os atos dele. Esta graça ele dá em troca do que você ganha, do que você mente, do que você deixa de fazer. Vamos imaginar uma família que reze muito pouco, que levanta de manhã e vai correndo para o serviço, chega à noite, vai correndo para os estudos, volta altas horas da noite, então aquele dia já se foi. O dia foi ocupado com o trabalho, com os negócios, com a preocupação e com os estudos, e depois vem o descanso e a oração. Aonde está? Enquanto você corre desenfreado em busca disso que é a tua necessidade, o teu adversário tenta manifestar a iniquidade em você. Se não em você, na sua mulher. Se não na sua mulher, no teu filho. E esta iniquidade tem um nome: opressão, descontentamento. Há de se dizer que o teu adversário coloca uma aversão pela sua própria vida, pelas coisas que Deus te deu. E o que é que te deu? O que é que Deus te deu que é de um inestimável valor? O que é o mais caro que você recebeu de Deus? Obviamente que é a tua família, a tua mulher ou o teu marido. Mas o inimigo joga você contra o marido e você contra a mulher, para repercutir isto lá nos filhos. Se ele não consegue alcançar o marido ou a mulher, devido às cautelas e os cuidados que ambos têm nas orações, então ele vai jogar duro e sujo com o teu filho ou com os teus negócios. Alguma área sua ele vai tentar mexer. Então Paulo está lhes dizendo na sua palavra: você não se engane,
você não se engane. Lembre do que eu disse quando eu estava com vocês. Irmãos, agora sabeis, versículo 6, perfeitamente que algo detém, de modo que só se manifestará a seu tempo. Guarde bem isto para você nunca mais esquecer. O tempo da manifestação é quando há concordância nos dois setores, quando há ligação e quando há desligação. Quando você liga em Deus, Deus liga em você e algo te detém na presença de Deus. Quando você desdeixa, quando você relaxa com a sua missão de cristão, então vai acontecendo o quê? Uma entronização e uma força negativa que vai entrando de um modo para manifestar a seu tempo. O inimigo espera uma oportunidade, mas ele cria a oportunidade com a sua manifestação, que em outras palavras é com a tentação. Aqui nós podemos enumerar o que você possa imaginar. Nós somos tentados a ser rico, nós somos tentados a ganhar na lota, nós somos tentados a querer aquele carro do ano, nós somos tentados a revoltar com a nossa vida porque ganhamos pouco, porque moramos em casas que não é do nosso agrado, ou porque o nosso trabalho, e assim por diante. Nós somos tentados com aquele vizinho ou com aquela vizinha, nós somos tentados com aquela compra, com aquela venda. Você vai comprar, vem uma tentação para você ou vender com dó ou pedir além do preço. Nós somos tentados a passar os outros para trás, nós somos tentados a não ter palavra de honra, nós somos tentados a mentira. E cada tentação, porque é isto, o inimigo tenta a nossa ação. Tentar a ação é igual tentação. Isto ele vai fazendo de um jeito a te vencer pelo cansaço, com uma dor. O inimigo pega uma dor e lança sobre você, para que por vida você comece a dizer: ai, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não sei o que será da minha vida, até onde eu vou chegar, se eu morresse seria o melhor negócio, e tudo isto que a gente vai falando, ao seu tempo é manifestado, porque entra em concordância o que ele colocou e o que você falou. Por esse motivo, as enfermidades que são lançadas sobre nós, ela deve ser combatida pela ação da oração, e ela não pode ser aceita como que um problema seu. A doença não é uma propriedade sua, e muito menos de nosso Senhor. As enfermidades é uma propriedade diabólica que vai entrar na sua vida, no seu direito, na sua cidadania, e ao seu tempo ele vai manifestar. O inimigo pode lançar uma ideia na sua cabeça para colher os frutos daí muitíssimos anos. Por isso, você vê casal 40 anos juntos e agora não se combinam mais, estão se separando depois de 40 anos de vivência, de 50 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Por que viveram 15 anos e agora não tem mais como viver juntos? Porque ao seu tempo manifestou a iniquidade do qual o inimigo lançou sobre você. E uma vez não estando em aliança, ocorreu o quê? Ocorreu a fortaleza do adversário e a fraqueza vossa. Entrou em desacerto
e um mal entendido reinou dentro da casa. Esse mal entendido manifesta de acordo com a brecha que ele adquire. Em alguma família ele manifesta na bebida. O camarada vai fora, enche a cara e vem bêbado dentro de casa. Outra manifestação pode ser a obsessão pelo jogo. Sai de casa, vai atrás de cassino, de jogo, de divertimento. Outros vai atrás de adultério. Sai de casa para ir atrás de menina, de rapaz ou etc. Outros vão atrás de negócios para produzir mais, ter mais lucros, e enquanto se mata atrás do ganho, do lucro, do mais, do poder, do aquisitivo, acaba esquecendo do grande compromisso, do valor maior, que é a própria família. E o que vai ocorrendo? Versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Irmãos, mistério é coisa que você não vê, mas é coisa que você sente. E olha, ultimamente o que vem acontecendo na tua casa é um mistério. E você não sabe dizer da onde, porquê, como, mas está lá dentro da família. Então deve aqui tomar um cuidado para ver se não é o filho da iniquidade que está lá dentro, buzinando a cabeça da tua mulher, a cabeça do teu filho, a cabeça da sua gente, empobrecendo na fé. Agora você fica todo arrebentado desse jeito, com problema, com opressão. Uma força vem de cima e outra força vem de baixo e te faz um sanduíche. Aí explode. O que vai ocorrer? Sobe para cima, desce para baixo, imprensa. Você já prensou uma coisa na outra, o que vai fazer? Vai explodir, para algum lado tem que sair. Então é a maldita depressão ou opressão que a pessoa vai sofrendo. A Bíblia está dizendo: o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Quer dizer, já está te atacando. Na medida que ele vai tomando a sua liderança, você vai perdendo a força. E assim que você perder a força, ele entra em ação para jogar você aonde? Em toda a tragédia que o mundo está entrando. A Bíblia vem nos dizer, versículo 8: então o tal ímpio manifestará. O ímpio vai chegar na tua casa, pegar a tua mulher e arrancar dos teus braços e pôr no braço do outro homem. Vai arrancar teu homem, tirar dos teus braços e colocar no braço de outra mulher. O tal ímpio é capaz de fazer isto se você não for homens de aliança. E quando ele agrediu o seu casamento, quando ele agrediu a sua dignidade, não é só a tua moral que está em jogo, mas é a tua moral, é a tua família, é os teus bens, é a tua saúde, é o teu psíquico. É um desequilíbrio total dos pés à cabeça. Qual é os rastros que ficam depois dessa invasão? A penumbra, o sofrimento, a angústia, a dor, a depressão, e a conclusão será somente a morte. O tal ímpio, diz a Bíblia, se manifestará. Mas aqui eu devo te alertar. Diante dessa situação, não é a faixa preta, não é o calmante, não é o chá de árvore cidreira, não é a terapia de viajar ou de ir na praia. Tudo isto vai ser uma fuga. Porque, irmão, o problema não é a casa, o problema não é o serviço, o problema não é você, o problema é o ímpio, o problema é o filho da perdição que está agindo na tua casa. Ele é um cachorro vira-lata que, se você não tomar cuidado, ele entra por uma fresta e ele predomina a tua casa inteirinha. Diga para o irmãozinho: você está escutando, bendito? Ô gente, vocês estão escutando? Está escutando, meu compadre? E a gente tem que tomar cuidado, que o filho da perdição entra muitas vezes pela boca da mulher.
pela boca do marido, pela boca do filho. O homem hoje tem que ser inteligente e ser capaz de dizer: minha esposa, não diga isto, porque isto não vem de Deus. Meu esposo, não fale isto, porque eu repreendo essas palavras. E se você tem conhecimento da Bíblia, você sabe quando estás falando pela palavra de Deus e quando estás falando pela palavra do homem. Pegue comigo Isaías 63 e tomamos conhecimento da doutrina do Senhor Jesus. Isaías 63 diz a palavra de Deus assim para nós. Isaías 63 nos conta uma coisa tremenda. Versículo 18, Isaías 63, versos 18: porque pagãos invadiram o vosso templo, e nossos inimigos pisaram o vosso santuário, e que não traz, ou melhor, há muito tempo estamos como gente que já não governais e que não traz vosso nome. Amigos, a sua casa é um governo seu, e dentro do seu território é você que precisa governar, porque esta foi a ordem estabelecida por Deus. Venha comigo para o livro do Gênesis, tome conosco o livro do Gênesis, lá pelo capítulo 1 e no versos 26. Guarde os textos para vocês conhecerem a palavra de Deus. E veja lá o que Deus disse na terceira linha: que Ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Aqui entenda, irmãos e irmãs, telespectador, o homem foi feito para reinar. Reinar quer dizer eu estar de bem com a vida, de bem com os meus negócios. Reinar quer dizer colaborar com a obra da criação nesta terra, e é esta ordem, e foi por este motivo que Deus me fez e que Deus te fez. Irmãos e irmãos, capítulo 4, versículo 12 do livro do Eclesiástico nos ensina este reino. Pegue conosco 4 versos 12 do livro do Eclesiástico. A sabedoria, Eclesiástico 4:12, a sabedoria inspira a vida aos seus filhos, ela toma sob sua proteção aqueles que o procuram, ela os precede o caminho da justiça, aquele que a ama uma vida, aqueles que velam pela encontrá-la sentirão sua doçura. Então viver em família precisa ser uma doçura. Viver em família quer dizer colaborar com Deus na alegria de paternidade e de maternidade. Mas a realidade está sendo totalmente outra. Para muitas pessoas, viver em família está sendo problemas, torturas, afrontas. E eu venho em nome de Jesus restaurar esta área da sua casa, restabelecê-lo e te colocar como guardiões daquele lar que um dia você constituiu com um voto, com uma palavra: sim, eu aceito. E a igreja respondendo em nome de Cristo: eu te declaro marido e mulher, e sua morte te separa. E naquele momento o demônio o escutou. E quando ele viu o decreto feito, ele invejou, porque ele sabe muito bem como é
usado por Deus e como isto é benéfico para aqueles que utilizam segundo a Deus. Por isso, irmão, por isto, irmã, você tem que tomar cuidado para que a iniquidade jamais entre na sua vida. Venha comigo a primeira carta aos Coríntios, para a gente celebrar junto esta maravilha da igreja, esta maravilha da família, esta maravilha de sermos colaboradores de Deus, com Deus e em Deus. Olha que coisa tremenda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Olha como Paulo fala. E eu gostaria de te dizer, quando Paulo está falando isto, ele não está falando por uma dedução, muito menos por uma suposição. Paulo experimentou na carne dele a dor do pecado sexual. Quem conhece aquele livro de A Carta segundo Paulo, que um autor, um exegeta da igreja escreveu, ele comenta as grandes torturas que Paulo sofreu quando Paulo era um soldado perseguidor dos cristãos. E mesmo depois de Paulo conhecendo a Cristo, dos erros que ele praticou pelo homem velho que ainda estava nele. E para você ter a ideia do sofrimento de Paulo, de ter caído na tragédia do adultério, ele escreve em Romanos capítulo 7, dizendo das torturas do pecado que os apanhou. Ele declara que a lei é boa e perfeita, mas ele não conseguiu efetuá-lo. E ele fazia o mal que ele não queria e deixava de fazer o bem que precisaria ser feito. Mas ele se justifica diante do pecado cometido. Se assim faço, não sou eu que faço, é o pecado que em mim habita que age desta forma. Mas que vantagem vou ter eu? Ele diz lá pelo capítulo 2 de Romanos. Que vantagem vou ter eu de ficar pecando? E ele dizia, como para ele mesmo: você que prega que não deve adulterar, adultera. Você que prega que não deve roubar, rouba. Irmãos, e ele repete no capítulo 6 de Romanos, quando ele próprio diz que quando ele foi sepultado, ele estava sendo batizado, não na ressurreição, mas ele estava sendo batizado na morte, para ressuscitar na vida. Por isso lá no finalzinho do capítulo 6, ele começa a dizer que o salário do pecado é a morte. Livro de sabedoria, nos primeiros capítulos, capítulo 25, vai lhes responder que o pecado é uma inveja, que a morte é uma inveja do demônio vindo para a humanidade através do pecado. Mas, como nós estamos estudando a beleza da igreja e a aliança dela com os homens, nós precisamos entender da aliança dos homens com a mulher, da mulher com o homem. Preste atenção. Escreveram a Paulo a respeito deste celibato, porque os jovens, eles também não mantinham suas fidelidades. E Tiago já tinha pregoado dizendo que aqueles que apodera de um pecado, ele entra na concupiscência da carne. E uma vez que se consuma, o primeiro capítulo de Tiago diz isto, a carne criaria um sistema que daria vida a uma situação da morte. Então, escrevendo a Paulo, ele diz: a respeito do que vocês me escrevem, eu gostaria de dizer que não seria bom tocar em mulher alguma. E vou lhe explicar por quê. Para você tocar em uma mulher, ela precisa ser tua. Porque se a esposa não for vossa,
não é a sua carne. Se não é sua, tem que ser de alguém. Esse alguém é a pessoa em quem você está tocando. Esta pessoa não te pertence pela ordem estabelecida do Senhor. Se a pessoa não te pertence, você estaria explorando uma propriedade alheia. O Senhor disse: não desejai a mulher do próximo. E o desejo é que arrasta o pecado. A radicalidade que o Senhor coloca não é porque Deus é mau e nem porque Deus não quer te ver feliz. Deus é radical com respeito à sexualidade, porque é exatamente o que ele já disse no Gênesis: se comer deste fruto e do fruto que estás no meio do jardim, você morre indubitavelmente. E como nós já estudamos em outras ocasiões, este fruto, ele traz a característica da ciência. Ciência quer dizer descobrir. E a Bíblia diz: não descobri a nudez do teu irmão, da tua irmã. A Bíblia está lhes dizendo isto: na medida que você sacramentalizar com a tua parceira, ela deixa de ser a tua irmã para ser a tua esposa. A tua esposa passa a ser a tua carne pela ordem de Cristo. Ele pode de duas coisas fazer uma. Então agora ela é irmã e esposa. Irmã porque é filha do mesmo Deus, e esposa porque você adquiriu de Deus. Então o processo sacramental lhes dá um direito de anular uma carne alheia e fazer uma carne vossa. E aí você pode dizer: osso do meu osso e carne da minha carne. Estes acontecimentos eram também em Corinto. A humanidade não respeitava este estabelecimento, e como Paulo pregava duramente contra isto, eles escreveram para Paulo pedindo um aconselhamento como fazer com a comunidade de Corinto, que estavam dentro dos ministérios, mas nestas condições de pecado. E Paulo então começou a cortar esta ideia. É o que a gente vê hoje dentro da igreja. Aqueles rapazinhos, grupo de jovem, sem discriminação, mas é a realidade, não vamos passar pano quente em cima, que está lá cantando bonitinho, louvando, batendo palma, só que desce do altar, ou não tem regra nenhuma, não tem respeito nenhum. Na hora da missa está batendo palma, louvando, cantando ao Senhor Jesus. Sai da missa, entra pelos barzinhos, vai abraçar, vai beijar, vai ficar, vai pro motel, vão transar, e você está cansado de saber que isto existe. Isso não é nenhum segredo mais, não é nenhuma novidade mais. E o que está ocorrendo? O adultério está chegando no altar primeiro do que a pessoa. Isto traz o quê? A entronização do filho da iniquidade. E quando a pessoa chega no altar para pedir a mão da menina ou do rapaz em casamento, ele não vai fazer mais isto. Ele só vai preencher uma consciência, como tirando um descargo de consciência. Porque casar, eles já casaram lá no motel, lá no carro, lá no sofá da sua casa, lá no seu quarto. Eles transaram antes do casamento. Eles adulteraram com esta, com aquela, com aquele outro. Então eles vêm praticamente adulterados para o altar. Paulo disse: não aconselho que toque mulher alguma. Diga isso para o teu irmão: para com isso, rapaz, para pleno. Todavia, versículo 2, considerando o perigo do pecado, cada um tenha a sua mulher, e cada mulher tenha o seu marido.
É fácil pegar a coisa feitinha lá fora. Diga isso para o vizinho, é fácil. Não é fácil, compadre? Fácil. Se uma mulher está aí afim dessas coisas, você acha que ela vai sair mal arrumada? De qualquer jeito? Antes dela provar a continência, o pecado, enfim, ela vai ter que ser agredida pela mente, pela perturbação da mente. E quando entra na cabeça, vai tomando o domínio do corpo. Todos nós sabemos que o sexo tem uma ligação com a cabeça. O que te deixa potente é os pensamentos que são formados em sua cabeça. Por que uma pessoa estressada, ela fica impotente? Ela fica incapaz de ação. Por que uma pessoa cansada, ela vai perdendo todo o estímulo da sexualidade? Agora imagine uma coisa. Satanás é terrível, gente. O bicho é bruto. Ele oprime a cabeça do ser humano com estresse e estimulam remédio, químicas para o deixá-lo potente. Isso dá cada choque que é perigo até morrer. Porque toda ligação sexual com a mente depende de uma coordenação motora. Se a sua coordenação motora estiver comprometido com o pecado, e aí você quer ser um homem potente à força de remédio, o que vai acontecer? O remédio entra em ação no vosso físico, só que o teu espírito entra em contradição com a ação do Espírito Santo, então dá um choque fatal. E aí o diabo diz: é porque a sua mulher é isto, é porque seu homem é isto, você não tem mais prazer com ela porque ela é cética, ela é árida, teu marido é muito grosso. Por que você não experimenta outra, que vai ser outra realidade? Você não é obrigado a ficar esmagado nesta situação onde você nem tem prazer, pois sexo é prazer. Você não está tendo prazer com essa, mas tem com quem você ter prazer, que é muito melhor do que essa. E quantos boboca entra nessa? Diga: bobão, fala para ele. Oh, gente, isso é um pecado terrível. Diga para o irmão: isso é pecado, irmãozinho. Fale bem forte para ele não dormir: é pecado, irmãozinho. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 3. Leia comigo. O marido cumpra seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa cumpra para com o seu marido. Versos 4, leia comigo. A mulher não pode dispor do seu corpo. Dá um tapinha na cuca das mulheres, diga que você está escutando, bendita. Mulheres, vocês não podem dispor do vosso corpo. Diga: não posso. Fala isto. Agora você comece a orar o que você puder, para você transformar esse homem que você conquistou aí. Você quis ele. Você chegava a dizer: sem ele eu não vivo. E o Espírito Santo dizia: será que é esse mesmo que você quer? É esse, Senhor. Senhor Jesus, abençoe meu namorado, ele é lindo. Não era assim que a gente fazia? Era ou não era? Ô, gente, era ou não era? Quando eu vi a baixinha, eu vi ela numa capelinha, com um vestidinho azul, umas fitinhas vermelhas, cabelo curtinho, uns brinquinhos pela orelha, charmosa. Ela estava entre umas 10 meninas, porque naquele tempo era isto: as meninas pegavam nos braços das meninas, ia para frente e para trás, e os meninos iam atrás. Então de bando em bando andavam as meninas. Era uma coisa assim muito simples, era uma coisa gostosa, era bem mais puro do que hoje. Hoje é uma coisa meia
indelicada, mas naquela época era tão delicadinho. E aí o que acontecia? Um bandinho de rapaz ia atrás do bandinho das meninas. É o nosso tempo, deixa nós. Hoje é tudo sofisticado, é pelo telefone, é pela internauta, marca o encontro, pega o carrão, vai buscar. Que carrão na época? Era uma bicicleta monarcona da braba, ou senão a cavalo, amém? Mas funcionava também. Entre todas aquelas, ali estava a baixinha, um brinco de menina. E como diz a nossa irmãzinha Neide, quando a gente ama, mexe por dentro. Não é assim, João de Deus? Quando você viu a Iê, mexeu por dentro? Não é a mesma coisa agora, né? Agora já está um pouco diferente, não está? E a gente vai estudar essa diferença. A Iê é a mesma. Só alguma coisa que saiu de órbita, porque se faz justo outro sair mesmo. É como a minha baixinha, moreninha, caprichadinha, bem arrumadinha, cinturadinha, vestidinho curto, toda maquiadinha, era mais linda, para mim era mais linda, amém? E foi até uma música que eu fiz para ela. Foi naquela capelinha que eu a vi primeira vez, entre outras que passeava, só você eu enxerguei, com vestido todo azul e umas fitas vermelhas, o cabelo bem curtinho, um par de brinco na orelha. Amém? Glória a Deus. E olhando para ti, eu senti grande emoção, no seu jeito de andar, tocou meu coração. Toda bela e formosa, andava sempre assim, atrás de ti eu caminhava, era tudo que sonhava em tê-la para mim. Esse é o nosso sonho, é o sonho da rapaziada, da juventude. E você sabe, isto aconteceu. Amados, e Paulo está lhes dizendo então, que não seria bom mexer com mulher. Afinal, morar com mulher não é fácil. Tem que ser artista para morar com mulher, viu, dona Alvina? É verdade ou é mentira, homens? Tem que ser artista, né, sobrinho? Gente, morar com mulher não é fácil. Que diga os homens que estão aqui. Tem algum homem casado por aqui? É fácil? Não, dá trabalho. Mulher dá muito trabalho. Nossa, eu não sabia que mulher dava esse trabalho assim, viu, sobrinha? Amém? João de Deus. E vocês sabem por que dá trabalho, mulher? Porque formar uma família é tanto quanto formar o reino de Deus. E o reino de Deus se forma com o trabalho. E é uma coisa muito linda que eu descobri, gente. Que quando a gente descobriu a parceira ou o parceiro, nós não estávamos descobrindo simplesmente a parceira ou o parceiro. Nós estávamos descobrindo a igreja de Deus. A igreja nasce na família. E quando eu me comprometi com o meu casamento, eu comprometi com a igreja, porque eu iria reinar numa igreja doméstica para repercutir numa igreja comunitária ou comunidade. E quando os meninos de Corinto, os casados de Corinto, não guardavam esta fidelidade, Paulo então disse: não toquem mulher alguma, mas se vocês não aguentarem ficar sem mulher, para não ter perigo do pecado, você deve se casar, mas a mulher tem que ser só do seu marido, e o marido tem que ser só da mulher. Por quê, gente? Porque na igreja do Coríntios vivia um rolo. Eles iam para a celebração, e vocês sabem
que a primeira comunidade que foi entrando com a motivação do Espírito Santo foi a comunidade de Corinto. Por quê? Porque era uma comunidade portuária, onde vinha toda raça, toda nação, toda língua, embarcados. Um entrava em Corinto em busca de trabalho, outros era fugindo das situações, era bandido, era presidiário, era feiticeiro, era macumbeiro, era gente de todas as classes, que todos se localizavam ali na cidade de Corinto. Então, a mistura da nacionalidade e da raça trazia costumes diferenciados. Então, para muitos, transar, casar, descasar e fazer esse rolo era normal, porque eles traziam esse conceito dos territórios dele. E Paulo viaja para Corinto e começa a pôr uma lei em cima da situação. Ele disse claramente que o homem não podia dispor da sua mulher e nem a mulher dispor do seu marido. Mas para os jovens, ele dava uma recomendação: é melhor que você case do que se abrase. O que ele está lhes dizendo? Se você não consegue suportar, olha quanto é forte esse pecado nas nossas vidas, esse pecado na vida do ser humano. Irmãos, ele chegou a dizer: se você não consegue, se case. Mas se não se casar, não se abrase. Aos casados eu digo: a mulher não pode dispor do seu corpo, ele é do seu marido. Ao marido eu digo: ele não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua mulher. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos vai dizer depois no capítulo 11, uma coisa que poucos casais compreendem, poucos entendem. Capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim para a comunidade dos Coríntios: mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é Cristo, o Senhor da mulher é o homem, e o Senhor, eu repito, mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é Cristo, o Senhor da mulher é o homem, e o Senhor de Cristo é Deus. Amados, é preciso entender então este processo para você entender a aliança. Quando a gente vai fazer o voto da aliança, para não ter o perigo da iniquidade reinar dentro de nossas casas, é preciso ir para o novo lar mediante um voto. Este voto significa um contrato, e deste contrato que você faz com Deus, você recebe uma aliança. Esta aliança tem por finalidade circular o seu lar no comando de Deus, na autorização de Deus, para que Deus tenha direito de proteger a tua casa ou a tua família. Por isso existe o juramento, por isso existe o voto. Se você cumpre o juramento, Deus obrigatoriamente, por uma obrigatoriedade, Deus precisa cumprir a sua palavra. Mas se você não cumpre o teu juramento, Deus não tem onde pôr sua palavra. E é por isso que começa a entronizar doenças na família, desacerto, perdas, acidentes, desastres, câncer e uma série de outras enfermidades. Agora preste atenção: se o Senhor do homem for Cristo, tudo que você for aplicar no teu reino, que seja a tua família, o teu sobrenome, você tem que consultar o Senhor. Repita o texto comigo, versos 3. Mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é quem? Cristo.
E o Senhor de Cristo é Deus. Vamos parar por aí para você entender a regra que o homem precisa ter como pai, como esposo, para que a iniquidade não invada a sua privacidade, para que tanto a doença como a depressão, como tantas maldições, não entre com facilidade no teu lar e jogue o que tem jogado. Eu, como pai e como homem, eu tenho que consultar o meu Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor do homem é Jesus Cristo. Então eu preciso consultar Jesus Cristo para ver o que Jesus quer de mim dentro da minha casa, dentro da minha família. E isto poucos homens fazem. Não é tarefa fácil você cuidar de uma propriedade de Deus, que é a tua mulher. Irmãos, olha o compromisso. A Bíblia diz que o Senhor do homem é Jesus, mas o Senhor da mulher é o homem. E você sabia que o Senhor Jesus vem agir na tua mulher se você der o direito? Porque Cristo deu você como Senhor da tua mulher. Então tudo que você queira da sua esposa, as mudanças, enfim, você vai pedir ao Senhor: Senhor, o que eu faço com esta mulher? Senhor, como eu devo tratar esta mulher? Agora preste atenção, mulheres. A Bíblia diz que todo homem, mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é Cristo, e o Senhor da mulher é o homem, e o Senhor de Cristo é Deus. Mulher, se você quiser compreender a palavra de Deus, você precisa ouvir a voz do teu Senhor, homem. E quando você quiser recorrer a Jesus Cristo, você precisa entender que você tem uma função dentro da sua casa. E a sua função é ser a mulher que se submete, e não a mulher que roga a autoridade. Para isso precisa de uma concordância. Esta concordância humanamente não existe, porque a mulher grita de lá e o marido grita de cá. Entre marido e mulher, Deus dispôs de um ato benéfico que você precisa estudar a Bíblia para entender. Venha comigo para o livro de Efésios, capítulo 5, 21. Efésios 5, 21. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Entre marido e mulher precisa existir Deus. O marido e a mulher que quiserem formar família longe do conhecimento de Deus, vão se quebrar a vida inteira, vão se separar, vão viver em desespero por todo e sempre. Irmãos, eu suporto a minha mulher no temor de Cristo, minha mulher me suporta no temor de Cristo. Incompatibilidade vai dar mesmo e sempre, porque se falta o temor, entra a aversão. O diabo está de olho nos casamentos, o diabo está de olho na família, e ele sabe que cada casamento que ele rebenta é uma festa que se faz no inferno.
porque é um sacramento destruído, e isto é vitória para o teu adversário e é derrota para o teu Senhor. Qual homem que pode se sentir bem, de consciência tranquila, se ele está em vida de adultério? Qual mulher que pode se sentir bem e estar em consciência tranquila, se ela está em vida de adultério? Qual mulher? Porque o nome é trocado. Venha comigo para Jeremias. A palavra de Deus não mente, não engana. Olha, meu irmão, se fosse assim, você acha também que a gente teria que aguentar e suportá-lo pelo temor? Não, facilmente poderia encontrar uma nova parceira. Não deu certo com essa, encontra outra. Não deu certo com aquela, encontra outra. E é esta a situação que o mundo hoje faz. Mas venha comigo para Jeremias capítulo 3. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: se um homem repudia a mulher e ela o abandona para tornar-se mulher de outra, tornará o marido recebê-la? Espera o que a Bíblia diz. Não ficará esta terra gravemente profanada? Então a terra vive na corrupção porque ela foi profanada pelo adultério. Irmãos e irmãs, e o profeta vai mais longe quando ele diz: e tu, após haveres pecado com inúmeros amantes, voltará para mim? Oráculo do Senhor. Ergueste os olhos para os lugares altos e vê, onde não prostituístes? Sentava-te à beira dos caminhos a espreitá-lo, e qual árabe no deserto, profanaste a terra com os teus vícios e devassidões. Vamos tentar trocar esse miúdo. Mas isso é o Antigo Testamento que fala essas coisas. Vamos para o Novo. Voltamos para o livro de Coríntios. Lá no primeiro capítulo 6 do livro de Coríntios. E versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra prostituta quer dizer desrespeito com a ordem estabelecida. Se você desrespeitou, você prostituiu. Prostituir é não fazer caso dos valores que eu tenho em mim. Valor este que foi incutido quando eu vim a este mundo. Então, prostituta não é somente quem vive ganhando a vida com o seu corpo. Isto já se tornou uma depravação. Prostituta, segundo a Bíblia, são todos os que pecam pela carne. Prostituto são todos os que pecam pela carne. É uma palavra pesada? É. Mas foi o nome que a Bíblia deu para quem cai nesse tipo de pecado. E olha que Deus diz: não sabeis que vossos corpos são membro de Cristo? Amados, ser membro de Cristo quer dizer a voz de Deus, o comando de Deus. Por isso, em Cristo, eu posso formar uma família, e esta família, em Cristo, é bênção. Mas, fora de Cristo, é maldição, é atrapalho, é vingança. Por que matam hoje? Porque já são filho de pecado, já é filho da morte. O adultério é a morte. Então a pessoa já nasce no pecado, e aí então não há mais problema para ele dar continuidade. E o que é pior, a humanidade não se emendam. E o próprio Deus gritou isto na boca de Isaías, quando ele começou por dizer, gente, olha que não é brincadeira o que Deus tem clamado. Capítulo 1 de Isaías:
ouvi céus, e tu, ó terra, escuta. É o Senhor quem fala. Eu criei filhos e eu eduquei, eles porém se revoltaram contra mim. É boca de Deus gramando, gente. E olha a comparação que o profeta faz, versos 3. O boi conhece seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Ai das nações pecadoras, do povo carregado de crime, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram ao Senhor, desprezaram ao Santo de Israel, eles voltaram à costa. Onde vou vos ferir? Filhos desnaturados. Está falando da natureza. Se o filho não é do casamento lícito, o pobre do menino nasce desnaturado, porque aquela carne não era tua, aquele sangue não era teu, você corrompeu. De novo, crucificou o Senhor, porque quando Ele derramou o sangue dele na cruz, Ele derramou para que o teu sangue recebesse o sangue da justificação pelo pecado. E é aqui que está o grande drama dentro da igreja. É quando se comunga em adultério, é quando se celebra em adultério, sacerdotes em espírito de adultério, consagrando no altar, juventude e ministério em adultério, movimentando o tabernáculo de Deus. Isto traz mancha ao altar, do qual o Senhor virá muito em breve pedir conta. Meus irmãos, minhas irmãs, ajude-me a gritar contra este pecado. Rapazes e meninas, saiam fora do amaziamento, saiam fora destes princípios, porque este é o golpe fatal de Satanás. Eu sei que não é fácil, irmãozinho, irmãzinha, a solidão é uma tortura, e quando Satanás te arrancou do braço do teu esposo, ele só não arrancou por arrancar, ele arrancou para te matar, para te consumir. Então hoje, quando você deita naquela cama sozinha ou sozinho, o inferno inteiro desce na tua cabeça para te jogar ideias diabólicas, fazer pensamentos diabólicos, para você ir atrás de um outro parceiro, de uma outra parceira. E quando você está ali naquele vazio, naquela solidão, e acaba perdendo até as forças, porque sexo é forte como a morte. Por isso Cristo já disse: não mexa nisso, porque se mexer morre. E os infelizes do demônio convenceram os primeiros pais a mexerem, e eles acabaram morrendo para a ação salvífica de Deus. Mas gostaria de perguntar: por que é tão pecado assim? Vamos explicar. Voltamos para o texto que nós iniciamos. Você lembra o texto que nós iniciamos? Nós iniciamos lá em 2 Tessalonicenses, foi isto, não é? Que nós começamos, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. O que Paulo está recomendando aqui? Que ninguém vos engane. De modo algum você pode ser enganado. Então, quando for te apresentado uma menininha bem sofisticada, com palavrinhas dizendo: eu estou apaixonado por você, ou quando você vai tomando também algumas liberdades com este ou com aquela, você sempre deve lembrar deste grito que você está escutando hoje: não vos engane, porque primeiro deve reinar a apostasia. O teu lar, a tua casa, a tua igreja pode ser apóstata e pode ser afrontada. O alimento da alma é a concordância da aliança.
Eu repito, o alimento da sua alma é a concordância da aliança. Por isso o Senhor pegou o pão, partiu, abençoou e deu-os dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. O meu corpo não é qualquer coisa. Se eu tomo o corpo de Cristo no meu corpo, eu estou não assumindo só o corpo de Cristo, eu estou assumindo a vida de Jesus Cristo. E uma vida que me instrui a não entrar no pecado. É pecado pecar. Agora imagine comigo, você pega o teu corpo e põe ele na condição do pecado. Paulo diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus? Você vai pegar o templo de Deus e colocar junto de uma prostituta. Você não sabe que todo o pecado da carne faz comunhão com a carne? E a carne que vocês sacrificam não é para Deus. Vocês estão sacrificando aos demônios. Eu não quero que vocês sacrifiquem aos demônios. Está bem claro aqui no capítulo 9, no capítulo 1, no capítulo 10. Veja o capítulo 10, versos 14. Olha como a Bíblia é clara, gente. Estudem isto. 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Falo como pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que digo. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? Irmãos, a Eucaristia é o sangue de Jesus Cristo. Mas o sangue de Cristo não pode ser colocado em qualquer lugar, porque senão não expia. O que é expiar? É reparar um defeito e consertá-lo. E quem nos dá a força deste conserto é a comunhão que eu tenho como santo. Por isso nós dizemos: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a sua glória. Hosana no mais altos do céu, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E o que o Senhor diz? Em Levítico 19, de 1 a 3: sede santo, porque eu, teu Pai, sou santo. Como santo eu proclamo santidade. Mas como eu posso proclamar santo, 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 se eu estou em adultério, adultério, adultério e adultério? Como eu posso proclamar Senhor, 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 se eu estou no pecado, no pecado, no pecado e no pecado? Como? Como? Agora você está entendendo por que está tudo dividido? Porque há tantos movimentos, tudo espedaçado, tudo revoltado, tudo brigando. O camarada está rezando, está cantando, tem ministério, mas é uma terrível perseguição. Tem desejo de tudo que não pode, de tudo que é pecado. Então a comunhão não se torna aliança, mas se torna costumes ou tradições religiosas. Tanto que a pessoa vai lá, comunga, do jeito que ela entra, ela volta. Do jeito que ela comungou, ela sai. Se ela entrou doente, ela sai doente. Se entrou depressiva, sai depressiva. Se entrou com ódio, sai com ódio. Se entrou brigado com o marido, sai brigado com o marido. Se entrou em adultério, sai em adultério. Mas então não está valendo nada essa comunhão. Então não está adiantando rezar. Então não está adiantando ser cristão. Não adianta. Se não muda, não adianta. Gente, se não muda, para. Tem que começar a ver por que não há mudança na minha casa, na minha família, no meu ministério. Por que não há mudança nas minhas pregações, na minha ação?
Se não há mudança, tem coisas paralisando o mover do Espírito em você, em nós, em cada um. Então a Bíblia está lhes dizendo que o cálice que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Mas veja o que esses benditos faziam. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos no mesmo pão. Tanta gente dentro da igreja comunga o mesmo pão. Por que então vive nesta desordem que vive, ou que vivemos? Então Jesus perdeu o poder dele. O que vocês acham? Jesus perdeu o seu poder? Perdeu? Então o erro está em você mesmo. É preciso agora descobrir, e vamos ver o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Considerai Israel segundo a carne. Coríntios 10, 18. Não entrem em comunhão com o altar os que comem a vítimas. Amados, o que quero confirmar com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos ou ao próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis praticar ao mesmo tempo a mesa do Senhor. Não podeis participar, ou melhor, ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo lhe é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu interesse, mas o do seu próximo. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma, por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo que nela se encerra. Se algum infiel vos convidar quiser dizer, comei de tudo que vos puser diante, sem indagar de coisa alguma, por motivo de constância. Mas se alguém disser, isto foi sacrificado a ídolos, não o comais, em atenção àqueles que divertiu por motivo de consciência, refiro-me, por motivo de consciência, dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à dos outros. Paulo aqui está referindo exatamente à aberração que se fazia no altar de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui subentende nos dois sentidos. O primeiro sentido, das pessoas que buscam espiritismo, em magia negra, em levar oferta à deusa do mar, em sacrificar coisas aos deuses que se criaram. Mas tem o relacionamento também com o pecado da própria carne pessoal. Porque se eu entrego o meu corpo, se eu entrego a minha vida aos prazeres carnais, da carne me vem o desejo. E eu então agora posso comungar o corpo de Cristo e ao mesmo tempo comungar o pecado. O pecado não mistura com as coisas de Deus. Deus não mistura com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, queridos irmãos, o filho da iniquidade quer provocar em você o quê? Um desajuste nesta área. E na medida que você entrelaça a tua carne com a carne do seu desejo, você está entrando em litígio contra Deus. Volte para capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios e o versículo 16, 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Irmãos, irmãs, povo que me ouve através deste encontro,
Como é que o Senhor Jesus pode aprovar um corpo no pecado? Ele não tem esta força sem que você a permita. Você tem que ser o primeiro a buscar e desejar. Isaías diz: buscai o Senhor já que Ele está perto. Ou buscar o Senhor enquanto se deixa encontrar, invocai-o já que Ele está perto. Como é que você pode ter os dois ou as duas naturezas? O pecado entrando, ele compromete todo o vosso ser. Da onde nasceram a AIDS? Da onde nasceu o câncer? Da onde nasce a opressão? Da onde nasce a depressão? Da onde nascem os maus pensamentos? As contendas, as paixões. A Bíblia nos diz, lá pelo livro de Tiago, pegue conosco e você vê como a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, página 1541, de onde vêm as lutas, as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? O que é uma paixão? Um desejo pelas coisas que não te pertencem. E isto é preciso ter um sério cuidado, porque senão o filho da perdição entra. E se você volta em Colossenses, você vai ver a palavra de Deus dizendo ali uma coisa que surpreende e que a gente precisa tomar cuidado com ela e dela. Tessalonicenses, onde nós estávamos, veja, por exemplo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Segundo Tessalonicenses 2:9. Achando, digam amém. Vamos ler todos juntos. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao quê? Ao poder de Satanás. A manifestação do pecado vem com uma ajuda do diabo. Se você aceita, ele entra. Se você rejeita, ele desaparece. Por isso Tiago diz lá: foge do pecado. Ou melhor, sede submisso, resisti ao demônio e ele fugirá de ti. Resiste o demônio da tentação, o demônio dos prazeres. A manifestação do ímpio é acompanhada de uma força do poder do mal. Aonde ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar exatamente a sua cabeça. O que ele vai pôr na sua cabeça? Que você errou em ter se casado. Que esta mulher que você está com ela não era a mulher que você escolheu, você se enganou. Esse pensamento é forte dentro das pessoas. É forte dentro dos maridos e também das mulheres. E isso tira você do caminho de Deus. Isso tira você da graça de Deus. Sempre parece que a separação é a solução. Como a gente engana. É só pensar um pouquinho. Querido irmão e irmã, qual homem nessa terra não é tentado a pôr fim nos seus compromissos? Qual? Os maiores santos pensaram em fugir da realidade. Paulo tentou fugir. Jonas não só tentou, como pegou o navio e desbandou para Tarsis, ao invés de Nínive. Paulo não queria entrar em Damasco. Pedro nega de pegar aquela visão e ir à casa de Cornélio. Jeremias desvia a rota.
Isaías tenta se esquivar, Elias foge na montanha, Eliseu esconde debaixo da sua capa, Paulo foge da presença da empregada, Pedro foge da presença da empregada, e sucessivamente. Cada um tenta se esquivar. Porém, irmãos e irmãs, o bonito do homem é isto: compreender que o Senhor, que é Deus, Ele quer a coragem do homem para responder ao seu apelo. Se você é atacado pela manifestação do ímpio, o desejo é fugir. Isso acontece comigo também. E sempre dá a impressão que o fulano de tal vive bem com a mulher dele, que a mulher do fulano que é boa, a da gente não é. E todos esses homens que vivem pulando cerca por aí, e mulheres que vivem pulando cerca, eles não fazem isto porque eles quiseram fazer. Eles fizeram isto porque foram enganados, foram seduzidos pela paixão do mundo. E para descobrir em si uma novidade do que não existe. E concluir no seu coração uma sensação de sofrimento. Queridos irmãos e irmãs, e o que aconteceu e o que acontece? É só ser um pouco inteligente. Esses dias eu estava visitando uma família, e esta bendita família não conseguiram sobreviver. A mulher fugiu com outro, o marido ficou um determinado tempo e arrumou outra também. E eu estive na casa dos dois, tanto da mulher como do marido. E a versão era a mesma. A mulher me dizia: casamento é uma associação. Olha a ideia que o povo tem. E a associação é uma coisa que vai enquanto dá certo. Quando não dá certo, tem que desmanchar a sociedade. Tudo isso é o valor que a humanidade dá ao sacramento do casamento. Depois, conversando com o marido, ele me disse a mesma coisa. Não deu, foi bom enquanto deu, agora não deu mais, ela vai ter a vida dela, eu vou ter a vida minha. E os filhos? Os filhos um pouco está comigo, outro pouco está com ela, outro está com os avós. Não, mas eu já estou bem, eu já estou namorando, agora estou arrumando uma meninota nova aí, e eu quero educar do meu jeito, que agora já tenho experiência de casado. Olha que situação, gente. Olha que situação. Como se isso fosse roupa, que quando eu cansei da cor de uma roupa, eu troco de cor. E o voto que a gente faz, aonde ele vai ficar? A comunhão dos santos, aonde ele vai ficar? Como é que eu posso construir uma nova família se eu não terminei a primeira família iniciada? Mulher, vai chamar o teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Mas como? Se eu teve 5 e o que você mora agora não é vosso? Dá para entender que Cristo quer que você conviva com o seu casamento, com o seu marido. Homem, quero que você cuide da tua esposa como eu cuidei da igreja. Se a sociedade não converter por isto, gente, se esse mundo não mudar essas estruturas, vocês não têm ideia o que Deus vai fazer nesse planeta Terra. Sabe por quê? Porque a oferta tem que ser o nosso corpo. E o nosso corpo não deve ir com mancha no altar. Se o nosso corpo for manchado no altar, Deus não recebe a oferta. Pelo contrário, Ele anula a oferta.
E quando os clamores da terra não subir mais o céu, então é o céu que vem clamar a justiça da terra. E é por isso que está muito próximo a volta do Filho do Homem, porque ele entrará em litígio contra essa terra, e ele mesmo vai clamar para a terra, na terra, com a terra. Por isto a terra terá que responder. E como esta terra é formada de pessoas que o administram, o Senhor vai em busca dos administradores desta terra. E administradores são todos aqueles que receberam um cargo, uma função e um compromisso. O teu compromisso foi ser pai, esposo e família. Deus então vai te chamar e dizer: eu agora quero ajustar nossas contas. E quero saber com ordem de quem você deixou a tua mulher e foi casar com a outra. Com ordem de quem você deixou teu marido e foi casar com outro. Ou você nunca ouviu dos meus profetas e de minha palavra, que eu nunca permiti isto. Você já parou para imaginar isto? Você já parou para imaginar nesse último dia? Mas Senhor, 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 afaste de mim, eu não sei de onde você é. Gente, vocês estão entendendo o jogo como vai ser? Por isso, a palavra de Deus diz que a manifestação do ímpio viria acompanhada de um poder de Satanás. Um poder convencente de achar que não tem problema a separação, que não tem problema o aborto, que não tem problema fumar, que não tem problema beber, que não tem problema adulterar, que não tem problema passar os outros para trás. Não tem problema, contanto que você vai rezar domingo, não tem problema. Esta igreja é defasada, esse Cristo é falido. O Cristo ressuscitado, ele põe termo em tudo isso. Vamos terminar o pensamento no que registra o livro dos Gálatas, quando ele vem nos dizer, Gálatas diz assim para nós, no capítulo, se eu não estou enganado, 3. Deixa eu pegá-lo aqui, para juntos estudarmos esta realidade. Por isso, gente, daqui para frente, não vai ser muito fácil ser cristão, não vai ser muito fácil. Olha o que a palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3, 7. Acharam? Digam amém. Se acharem, digam bem forte, amém. Gálatas 3, 7. Sabeis, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com Abraão, e de Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sobre um regime de maldição. Qual é a prática legal? Que não é a fé, é a lei. Então a lei é maldita segundo a Bíblia. Mas deixa eu te explicar. Por quê? Porque o homem muda a lei para ser convencional a ele. Por exemplo, na lei não pode haver o divórcio, mas o homem mudou o código da lei e imputou um código do divórcio. Então, quando você vive a lei, você entra em um regime de maldição. Então, divorciar não é permitido por Deus, mas é permitido pela lei que o homem criou. Então, o regime é a maldição. Pois está escrito: maldito aquele que não cumpre toda a prescrição do livro da lei.
Então, se você jurou fidelidade e não foi fiel, você entra no regime da maldição. A aliança quebra. A aliança é destruída. Amados, a Bíblia diz assim, ora, ou melhor, versos 11, que ninguém é justificado pela lei perante Deus. É evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar estes preceitos viverá pela lei. A lei não exige da fé, a lei só exige um cumprimento. Se você cumprir a lei, a fé pode ser jogada fora. Por que é que eu vivo com a minha esposa? Pela fé e pelo voto que eu fiz no altar. É tarefa fácil? Não é? É tarefa fácil para minha esposa morar comigo? Também não é. Mas pela lei nós dois podemos divorciar. Só que aí nós agredimos a fé pelo voto feito no altar. Vocês estão entendendo? E quando você joga fora a fé, você se apoia na prática da lei. Você paga X e o advogado te separa. E a mesma lei que te separa te dá direito de você casar de novo. Um dia chegou uma pessoa e me disse: você reze para minha mulher, para ela me dar o divórcio. Eu disse: mas por quê? É porque eu agora estou numa igreja evangélica e lá eu não posso dar testemunho, não posso dar mensagem, e eu tenho que ficar sempre nos últimos bancos, porque eu separei da minha mulher. Ué, mas por que eles querem então esta carta de divórcio? Porque se eu divorciar da minha mulher, então eu fico desligado dela e eu posso começar uma vida nova na igreja. Eu disse: mas os teus pastores nunca leram, não separa o homem que Deus uniu? Olha, não vem me fazer essas perguntas que eu não entendo, mas eu só quero o divórcio para mim poder ter a bênção na igreja, para mim poder ter a Santa Ceia na igreja, para mim poder dar testemunho na igreja. Olha cada ideia, minha gente. Querido irmão, querida irmã, se a pessoa fez um voto, não precisa nem ser na igreja. Porque a grande revelação do casamento não é a igreja que dá. O casamento é o marido e mulher que se casam. A igreja só liga entre o céu e a terra. Irmãos e irmãs, a igreja só registra lá no céu. Se você ficar amasiado, você não pode ter vínculo no céu. O céu não pode passar por cima da igreja quando ele estabeleceu ela como representante de Deus. Se Deus aprovar o amaziamento, ele está negando o altar que ele construiu para que nós apoderássemos dele. Mas uma vez que eu me case, a igreja aprova, aí liga. Ligou entre eu e ela, entre nós e Deus. E isso não desliga mais. Não tem jeito de tirar o João do João. Só que a prática da lei criou este código dizendo: se separe, contrai outro casamento. Então a fé ficou nula, a fé ficou jogada de fora. Se a fé ficou anulada, como é que eu posso ter a bênção de Abraão, que toda a família é bendita em ti? Então eu não posso ser abençoado também. A minha condição é de adultério, é de afrontar a minha fé e o ministério de Deus. E é isto que o mundo está sofrendo. E eu quero terminar dizendo a vocês o seguinte: para Satanás ter um demônio prontinho para conquistar a alma nessa terra, ele passa por 4 processos. Eu já devo ter dito isso a vocês. Ele primeiro precisa entrar na genética, depois ele precisa criar o adultério, depois ele precisa negar a tua fé, depois ele precisa te matar. 4 processos. Isso é prejuízo para o inferno.
nesses últimos tempos, ele quer fazer isto com mais rapidez. E depois dessa morte, ele tem que descer lá no abismo, mergulhar no tanque de fogo e subir à superfície da terra. Se você pegar Isaías 14, você vai ver que a habitação dos mortos é debaixo da terra. Mas ele levantou a superfície e subiu ao cume do céu para descer com suas maldições. Gente, a Bíblia é tão clara em tudo que ela ensina. E se o inimigo conseguir no teu corpo a 4ª geração do adultério, todo esse processo ele ganha. Ele não precisa invadir genética, ele não precisa criar o adultério, ele não precisa entrar na geração, ele não precisa matar, ele não precisa mergulhar lá. Pelo contrário, esse tempo ele ganha nas pessoas ao vivo e a cores. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo o adultério ficar bem explícito, mobilizando filmes, internet, revista pornográfica, filme pornográfico, novelas e bailões, bebida, mulheres, sexo explícito, striptease, praia do nudismo, swing, voto de fidelidade. Então o homem pode transar com homem, mulher transar com mulher. Jovem, não guarde mais sua adolescência nem sua castidade. Você incorporou, você já tem um sistema de 7, 8 aninhos, você já pode transar, pode trafecar, você pode deitar e rolar, porque você é liberal, tudo é bom, tudo é perfeito, tudo dá certo. O que importa é que você esteja bem, que o seu espírito esteja em paz. E estas são a ideia que o mundo está passando no adolescente, nas crianças, nos jovens e até mesmo nos velhos e nos adultos. Para os velhos estão fazendo o quê? Rejuvenescer com o bailão da terceira idade. Fica esses benditos velhos saltitando lá dentro de baile, dançando com mocinha, querendo voltar aquilo que ele não foi. O tempo já se foi, mas o diabo está enfiando isto na cabeça da humanidade, e essas coisas pegam. O velho está arrastando a perna, mas vai saltitar, se assanhar lá no baile da terceira idade. Gente, não vai nessa, pelo amor de Deus. A Bíblia disse, e o que é pior, a igreja motiva e incentiva grupos dentro da igreja, são coordenadores do grupo da terceira idade. Terceira idade é uma ova, lá só tem meninada e alguns velhos. A tendência é destruir os casamentos das pessoas idosas. E isto é um problema que o mundo não enxerga mais, que o mundo quer ver a destruição tanto das crianças nos filmes e na pornografia, e os velhos no baile, para rejuvenescer de novo, para os velhinhos voltar à sua vida. Oh, gente do céu, aonde nós vamos chegar mais com esta igreja, com este planeta Terra? Então isto tudo é prática da lei. A fé é jogada fora. O bendito não vai na missa porque está cansado, mas vai amanhecer no baile da terceira idade. Estas coisas é feito em salão de igreja, em salão de festa. Muito salão de igreja, muito salão paroquial é negado para pregar retiro, ou é cobrado dinheiro exorbitante, mas é doado para fazer baile, comício, bingo, festa. Gente, aonde nós vamos chegar com essa igreja? Aonde nós vamos chegar com este povo? E é isto que Paulo está dizendo: a iniquidade vai entrar primeiro, a iniquidade vai reinar, e a manifestação dele vem acompanhada com o poder do diabo. É um poder do diabo que muitos padres tremem na base, mas não podem gritar contra, senão ele é perseguido. Outros benditos choram e dizem: ai, se eu pudesse, mas fazer o quê? Tenho que obedecer. Obedecer quem? O demônio que está liderando a igreja, a paróquia dele. E você sabe disto, gente. E é isto que a Bíblia está lhes dizendo: ó, filho da iniquidade reinará primeiro. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de sorte, portentos, sinais e prodígios enganadores. É um engano dizer que as festas lá na igreja vai remunerar a igreja, vai trazer maldição e castigo. Porque ali se vende cerveja, ali vende cigarro, vem bebum, vem toda a classe de gente fazer o quê? É a raça que não é cristã que vai festejar, comer carne que é sacrificada a ídolos.
E nós precisamos acordar por esta realidade. O cristão verdadeiro dá dízimo para a sua igreja e não dá prenda para festa nenhuma. Igreja se constrói com dízimo e com oferta de cristão, não com o dinheiro do demônio. O jogo é do diabo e quem vai por cima disso contamina o altar. Mas esta fita precisa ser esparramada pelo Brasil e pelo mundo. Agora a igreja se obriga a sujeitar esta sujeira, porque a comissão é grupos de gente que está na maçonaria, é grupo de gente que está no espiritismo, é aqueles que estão envolvidos só com o lucro e querem os primeiros lugares na sinagoga. Então ele está ali na festa, ele é o administrador, ele é o presidente, ele determina, mas de cristianismo ele não tem nada. Então Deus irá cobrar isto. Eu repito, isto é iniquidade entrando no altar, é iniquidade entrando na família, quebrando a fidelidade, quebrando as alianças, fazendo desordem, matando, prejudicando. Ali é festa, é dança, é baile, é bingo, é leilão, é o diabo a quatro. No fim desse barulho tudo, só ficou aquela desordem. O lucro foi 3 mil reais, 5 mil reais, que qualquer empresário, se fosse dizimista, daria isto por mês. Porém, irmãos, a iniquidade já entrou nessa área também. Agora eu só digo porque sou católico. Se eu fosse outra igreja eu não diria contra. Estou tentando defender, limpar esta maldição, esta prática e legalização da lei que o inimigo lança na cabeça dos nossos cristãos hoje. Queridos irmãos e irmãs, por isto, quando esta iniquidade começar a atacar tua casa, tua igreja, tua família, seja você um sustentáculo da fé, para segurar na mão de Cristo e conclamar: não, eu quero ser um dizimista, eu quero afastar o pecado da minha família, eu vou reconstruir a minha casa, eu não vou ser enganado pela bebida, pelo cigarro, pela mentira, pela vaidade, pela luxúria. Eu não vou ser enganado pelo prazer, pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso da graça de nosso Senhor para a minha saúde, para a minha vida, para o conhecimento e a minha fé, agora e para sempre. De pé, vamos glorificá-los a Deus. Queridos irmãos e irmãs, erga tua mão para Deus e nós vamos pedir a Ele agora que comece a afastar deste lugar, afastar do teu corpo, da tua alma. Eu até convido vocês pegarem nas mãos, de mãos dadas, em uma corrente fortíssima de oração agora, fazer um pedido ao Pai, orar conosco ao Pai, pedindo, Senhor, que afaste a iniquidade do meio do nosso povo, do meio da nossa igreja, do meio da nossa gente. De mãos dadas, nos inclinamos da presença de Deus, com o coração humilhado, com arrependimento de tudo que nós temos feito, no altar, com a Eucaristia, com Nossa Senhora. Eu te suplico, Senhor, como os teus profetas já gritaram no passado, eu pediria nesta tarde que o Senhor venha nos convencer a ser a verdadeira igreja, o verdadeiro homem e mulher de aliança. Eu te suplico, Senhor, perdão em nome de toda a sociedade. Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei o que você gostaria de pedir. Também não sei qual é o teu maior problema. Por que Deus não tem respondido aos teus apelos? Por que você está esfriando na fé? O que você veio fazer nesse encontro? Em nome de Jesus e pelos filhos que você tem,
faça um exame de consciência. O que precisa ser mudado nesta tarde, diante de tudo que você acabou de ouvir? O que você ouviu que não condiz com o que você é? O que precisaria ser mudado em você esta tarde? No que você concorda e no que você discorda? Você nunca pensou em abandonar os teus vícios? É verdade que você não consegue abandoná-lo? Do que você precisaria arrepender hoje? O que você já fez dentro da tua casa que você teria vergonha de começar a imaginar tudo que já passou dentro daquelas quatro paredes? Você já traiu alguém? Você traiu tua mulher? Você já traiu teu esposo? Você já sentiu a iniquidade tomando conta da sua família? Já houve desespero dentro da sua casa? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tome a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. De mãos dadas, ergue e digam: pode, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior, mil razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pegue tuas mãos dadas para Deus e digam: podes reinar, força, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior, mil razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor, canta. De teu coração, canta lá dentro. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar.
podes reinar. Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Meu querido irmão, qual área da sua família a iniquidade está se apossando? É na sua mulher? É no seu marido? É nos teus filhos? Dá uma examinada agora nas suas coisas. Que tipos de adesivos, que tipos de objetos, que tipo de programa você tem envolvido ultimamente? Feche os olhos, por caridade, vamos refletir. Mas que tipo de relacionamento conjugal também está sendo na sua casa? Como estamos vivendo, gente, entre marido e mulher? Como está o relacionamento lá? Bom, mais ou menos, regular, péssimo? Eu não quero saber, eu estou te levando a você falar com o Senhor. Como esposa, como você tem sido? Por favor, não dá essa respostinha fajuta de todas as vezes. Ah, preciso melhorar, eu sou muito grossa. Não, questiona, vem lá do fundo. Para não mudar, não precisa da resposta. Vale aqui o que está precisando testemunhar a vida. Deus, tu falou muito forte comigo nesta pregação. Também era minha tendência isto. E eu não posso mais carregar estes pensamentos. Eu quero, Senhor, uma limpeza geral na casa do meu coração. Eu quero arrancar estes pensamentos de que não está dando mais com a minha mulher e eu vou acabar indo à separação. Eu retiro estas palavras discutidas em momentos de ira dentro de casa. E se isso já te aconteceu, você põe agora um termo e renuncia, dizendo ao teu coração, você vai dizer ao teu coração, se é que você queira, eu renuncio àquele tormento conjugal, ou no namoro, no noivado. O que atrapalha teu relacionamento? Esse esfriamento que ficou entre vocês dois, na conversa, no relacionamento, mesmo nos seus momentos íntimos.